Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio do Screencast. Eu sou o Lucas Reis, presidente da BMP. A BMP realiza o Screen Festival e a gente está aqui na quinta edição, edição de 2022. Provavelmente você está ouvindo esse podcast já em 2023. Lembrando que o podcast, o Screencast, tem o apoio do Sebrae e da Rede Bahia. E eu estou aqui com três feras que aparentemente estão em áreas diferentes, mas que a gente vai mostrar que está tudo conectado. Screencast. Um oferecimento do Sebrae. Há 50 anos criando o futuro todos os dias. E Rede Bahia. Estou aqui com o Sérgio Wall, com o Jansen Lobo e com a Leana Matei. Eu vou começar pedindo que eles se apresentem. E eu vou começar assim, nem seguindo o Ladies First, nem seguindo quem está na ponta. Eu vou pedir para o Jansen começar essa apresentação. Eu quero agradecer, Lucas, por esse momento, a BMP, Salvador, por esse acolhimento perfeito. Meu nome é Jansen, sou um executivo na área de investimentos, de fundos de investimentos, especializado em M&A e especializado no setor financeiro. E tenho um grande orgulho de estar aqui compartilhando com vocês esse grande momento de ideias, de conhecimento. Para mim está sendo muito prazeroso. Vou passar a bola agora para Sérgio, então não, para Vai, Sérgio, vai lá. Vai lá, Sérgio. Eu Sérgio. sou de casa. Vamos exercer a hospitalidade baiana. Pode ficar à vontade. Pois é, eu já me sinto baiano, né? Porque é a segunda vez que eu venho para cá e fico muito mais tempo. Mas muito obrigado, Lucas, pelo convite. Eu acho que participar do Scream nos dá a oportunidade de mostrar as evoluções do segmento financeiro. Eu sou um verdadeiro amante de jogos de videogame, porque foi meu primeiro empreendimento, né? Continuo jogando até hoje. Eu sou publicitário, tive uma agência por mais de 20 anos e aí aos poucos eu vou entregando a minha idade. Você começou novo? Comecei novo e eu pude aprender no mercado publicitário um pouco sobre consumo, sobre as necessidades da população para realizar o sonho das grandes empresas, que é gerar consumo, né, e assim por diante. Mas foi dentro do mercado publicitário que eu tive a minha maior dor dentro do mercado financeiro, que foi pedir crédito. E eu falei para o gerente, vou abrir um banco. E aí, 15 anos depois, estou abrindo um banco em parceria com vários expoentes do mercado financeiro que me acolheram, né, para apoiar. Hoje é um banqueiro. Eu faço aquelas brincadeiras assim, como banqueiro, eu sou um ótimo publicitário, porque entendo muito de mercado. Mas eu acho que é bom essa junção, né? Porque, afinal de contas, enquanto o mercado financeiro está muito focado na guerra, quem tem muito mais conta, quem mais oferece crédito, eu já estou pensando em crescer a qualidade através da vivência dos serviços financeiros, mas com uma pegada muito mais social, né? De entender as dores e eu acho que é isso. Muito obrigado. Last but not least. Bom, eu sou Leana Matei, sou diretora da Aganju. A Aganju é uma consultoria na área de ESG, de impacto social. E sou comunicadora, escritora, palestrante, realmente não entendo muito, né, de tecnologia, de investimento um pouco, mas entendo de gente. E gente tem valor e gente também tem a ver com valores financeiros e preço, né? Como é que a gente constrói essas métricas para além do que a gente vê na cifra. Então, cada vez mais os novos negócios, sejam eles quais forem, né, estão pensando nos seus impactos a partir daquilo que eles deixam. Qual é o legado que a gente pode deixar no mundo, trazendo essa perspectiva mais integrada. Então, estamos aqui, vamos conversar. Massa. Eu vou, de novo, assim, conduzir de um tema diferente, de um jeito diferente. A gente vai falar muito aqui de serviços financeiros, mas antecipando a história do Sérgio, que é um cara que eu pesquisei sobre e tal, pelo que eu li, Sérgio, você criou o Conta Black porque você não conseguiu crédito, inclusive por ser uma pessoa negra e tal. E aí, antes de eu realmente passar a palavra para você, para ouvir mais essa história e o mercado que você está endereçando, eu queria levar para a Leandra, porque isso é um exemplo de como falar de ESG não é falar sobre caridade ou sobre politicamente correto, é falar sobre negócio, né? Como tem oportunidade de negócios, e quando a gente coloca uma lente aí mais diversa, uma lente ESG, comparando com ESG, a gente consegue endereçar. E aí eu queria ouvir você sobre isso. Com certeza, porque durante muito tempo, se olhar para a população pobre, ou negra, ou favelada, ou periférica, como uma população à parte, esquecendo que essa população, ela veste, ela come, ela vive, ela consome. Então, hoje, graças às diversas iniciativas como a sua e outras tantas, né, como G10 Favelas, a CUFA, Gerando Falcões, a gente trouxe esses espaços sociais, esses territórios, como os lugares de poder e de potência
não somente cultural, não somente social, não somente simbólica, mas também financeira. Eu vi uma história recentemente que com a chegada do Traz Favela, por exemplo, com a introdução do CEP, que muitas ruas não têm, a Amazon, o Mercado Livre, passaram a lucrar bilhões, dentro aí dessa esfera, num período de espaço-tempo, mas também com projeção de arrecadação cada vez maior. E tem uma questão aí que é financeira, mas também simbólica. Porque quando a gente pensa nas estruturas de poder, a gente pensa a parte do olhar que está dominante. E esse olhar, ele é um olhar colonizado e colonizante. Então, como que a gente pensa nessa lógica da desconstrução? Como é que a gente inverte a lógica? Como que a gente, por exemplo, pensa em soluções em que eu posso gerar poder através desse novo fluxo em que as populações que antes eram excluídas passem também a ser protagonistas de solução. E é um movimento que é muito importante a gente falar disso aqui no Screen. Agradeço mais uma vez a oportunidade, porque não deixa de ser realmente um expoente para a gente falar das experiências que a gente tem aqui em Salvador e na Bahia, que podem influenciar o mercado. Como que aqui a gente também pode trazer o Nordeste para falar e ser protagonista dessas soluções. E não somente sermos apenas os beneficiários. Então, as histórias de vocês, as histórias cruzadas que a gente tem em cada painel, em cada narrativa, eu acho que é muito pensar assim, bom, o dinheiro existe e no mundo perfeito ele não deveria ser utilizado para criar problemas. Ele deveria ser utilizado para resolver problemas. Meu pai tem uma máxima aqui em São Helena. Enquanto o problema for só dinheiro, a gente tenta dar um jeito se o dinheiro for bem utilizado. Existem alguns problemas no mundo que a gente nem com dinheiro, mas se todo o dinheiro do mundo tivesse um direcionamento em que a gente entendesse que ele existe um rastro, que ele tem um passivo, o BID já entendeu isso há muito tempo, através dos princípios do Equador, o Banco Mundial e outras grandes instituições financeiras. A gente daqui ainda está aprendendo, eu espero que a gente aprenda um pouquinho mais rápido. Aí, Sejão, você escolheu lançar um negócio assim, pensou, onde é que eu vou ter concorrente de peso? Eu vou para a indústria financeira, que tem lá o Itaú, o Bradesco, que já tem dezenas de anos, vou concorrer com o Nubank, que tem aí trilhões, bilhões de dólares de valuation e 60 milhões de clientes. Como é atuar num setor que tem essas baleias aí gigantescas e como é que a Conta Black está se diferenciando? Qual é a visão e a estratégia da Conta Black? Bom, eu acho que quando eu, de uma forma muito simples e sem ter noção, eu falei que abri um banco, eu joguei para o universo. Sim. E 15 anos o mercado foi me conectando com empresas do mercado financeiro dentro do mercado publicitário. E aí eu tive a oportunidade de falar com um executivo de um banco e falar um pouquinho sobre os números que eu pesquisei, sobre a desbancarização, sobretudo sobre o recorte de raça. Esse cara que não é negro, ele falou assim, cara, quero te ajudar, porque eu acho que existe um público muito potencial. E quando eu falei em lançar um banco de fato, eu nem me preocupei muito com esses grandes, porque eu sabia que existe um gap muito grande quando se trata de relacionamento entre bancos e pessoas, Eu já sabia que 99% da população não confia nos bancos, já sabia que mais 55 milhões da nossa população já era desbancarizada e que desses 55 milhões, a grande maioria é preta e periférica, mas também sabia que esse mesmo público preto e periférico movimentava bilhões fora do sistema bancário. Eu falei assim, opa, vejo uma oportunidade. Então, eu não me preocupei muito com eles. E quando a gente resolveu lançar a Conta Black, foi um trabalho de imersão que começou em 2008. E fui lançar a Conta Black em outubro de 2018. Num evento de empreendedorismo que dali eu saí como MVP de 200 contas. E eu pensava que saí com 50 contas, 10 contas. E que em 24 horas essas 200 contas viraram 1000 contas. Então eu comecei a perceber que um serviço tão simples financeiro, que não tinha nem app, nós somos até duramente criticados. Vocês não têm apps, vocês vão morrer. Eu falei assim, não, eu vou encontrar pessoas que precisam de ter acesso a serviços básicos, financeiros básicos. E essas pessoas, elas sentavam em frente do computador, abriam a conta pelo internet bank básico e pediam o cartão pelo correio. E os olhos dessas pessoas brilhavam quando chegava o cartão nome de pessoa física e o cartão nome de pessoa jurídica. Aí eu pensei, tá aí o nosso mar azul. E foi exatamente quando a gente entendeu a nossa força como uma instituição, vimos que os grandes não eram um problema para a gente, porque eles achavam que o nosso público é um público que nunca interessou eles. Eu faço até um parênteses, quando eu estava num painel, ou era a única fintech no meio de 4 bancões, para discutir sobre inclusão financeira.
E aí, em off, cheguei para um diretor de uma dessas instituições e falei assim, ó, vocês agora têm uma chance, já são grandes, de ser a maior fintech no Brasil e para atender essa grande camada. E ele me disse, não vale a pena, é muito caro. Assim, acho que a contestação que eu tive, digo assim, obrigado, você está dando uma oportunidade para a gente crescer. E a Conta Black, ela vem navegando numa velocidade não de cruzeiro, mas ela vem navegando entendendo que o seu crescimento ele está muito pautado em construir a relação e falar assim, olha, você quer uma conta? Tá aqui, abre. Eu não vou fazer uma análise de você, não. Você quer ter agência conta, fazer Pix, ter um cartão? Tá aqui. Agora, sobre análise de crédito, se você quer ter acesso a crédito, eu vou te ensinar como te capacitar para ter acesso a crédito. Estou construindo relações. E aí a gente começou a perceber que ser o primeiro banco protagonizado por uma pessoa preta tem um papel ainda muito mais forte quando eu falo com os meus iguais. Poxa, que legal, eu tenho algo que me representa, eu quero ter uma conta, eu sei que os outros existem, mas eu quero fazer parte dessa construção que é uma revolução. E isso tem tudo a ver com ESG, tem tudo a ver com educação financeira, tem tudo a ver com essa questão de tirar esse empreendedor preto, periférico, da informalidade, dele, a gente está assumindo uma responsabilidade que não é nossa. Assim, olha, eu vou te ajudar, te ajudar a se formalizar como pequeno negócio, vou te mostrar porque é importante seu CPF ter uma conta, seu CNPJ ter uma conta para eu te levar o crédito. As pessoas estão reticentes justamente a isso, a serem ouvidas e serem ajudadas. Então a gente foge do contexto banco. E hoje o papel de representatividade para nós ele é muito importante justamente por esse fato de que precisamos continuar, precisamos resistir, porque o mercado da tecnologia e das fintechs é um mercado muito agressivo. Em 2017 éramos uma das poucas contas digitais ainda quando não existia a lei das fintechs. E hoje existe uma verdadeira paleteria de contas digitais e as pessoas ainda conseguem nos identificar pelo nosso propósito, que é de serem mais incluso, de ajudar ao desenvolvimento do afroempreendedorismo brasileiro e, acima de tudo, acho que mostrar que crédito não é um inimigo, só depende de uma simples capacitação através de educação financeira. Show de bola. Você falou aí sobre tecnologia e a área de serviços financeiros ela é muito diversa, você tem várias sub-áreas aí e é uma área de investimento em tecnologia intenso. Né? Assim, alguns dos maiores compradores de tecnologia do mundo são do setor financeiro, porque você está lidando com dinheiro, então você precisa ter um nível de segurança muito alto e porque também é uma área que está sob uma pressão disruptiva grande, tanto pela regulamentação. No caso do Brasil, a gente tem uma agenda do Banco Central aí que é incrível, falando sobre Open Finance e tudo mais. E a gente tem lá do outro lado, né, do lado que não é o lado governamental, uma disrupção via Web3. A gente tem falado de serviços financeiros descentralizados, DeFi e tal. Então, Jansen, qual é a sua visão aí da tecnologia para o setor financeiro? Assim, esse é um momento incrível porque tem muita coisa acontecendo, ou esse é um momento desesperador porque tem muita coisa acontecendo, a gente não sabe o que é que vale a pena dessa hora. Lucas, eu acho que é um momento incrível, nós estamos passando eu acho que é a terceira revolução do setor financeiro agora. Sim. O setor financeiro passou pela revolução de ter uma agência física no seu celular. Agora está passando o seguinte, eu preciso ser uma agência boutique no seu celular, eu tenho que trabalhar a experiência do cliente. E com o advento do Open Bank, Open Finance, como é que eu posso potencializar essa minha relação e trazer produtos que vai atender não somente a necessidade pessoal, mas a necessidade das empresas, do MEI, PME, através de uma experiência. Então, as instituições, os grandes bancos, hoje, se você for ver, todos eles têm uma fintech. Todos. É unânime. Por quê? A fintech dá a flexibilidade que o grande banco não consegue ter. Agilidade, celeridade e uma linguagem próxima à sua experiência do seu cliente. E é o máximo que eu falo, né? Surgiu várias boutiques de investimento. Por que surgiram as boutiques de investimento? Porque os grandes bancos não sabiam trabalhar a diversificação e a customização para aquele cliente, a experiência daquele cliente. E aí surgiu as boutiques. Agora as boutiques querem virar banco e os bancos querem virar boutiques. Então esse é o grande debate hoje, mas eu acho que é um momento revolucionário, um momento de grandes oportunidades. As fintechs estão passando por uma grande transformação também, porque é a sustentabilidade do seu modelo, que algumas fintechs não estão conseguindo sustentar o seu modelo de negócio. Então elas têm que pensar o quê? Como é que eu sustento o meu modelo de negócio? Trazendo mais produtos financeiros acessíveis ao meu público-alvo, mas de uma forma customizada, de uma forma diferenciada. Então, assim, a transformação, o momento do setor financeiro
para mim é um dos melhores que tem agora no momento, e é um momento de transformação das fintechs. As que ficam e as que vão perpetuar, que vão ter sustentabilidade e vão criar um modelo realmente rentável para elas, mas também com o foco que nós falamos no nosso painel aqui agora há pouco. Desenvolvimento humano, impacto social, porque isso é uma das premissas hoje que todos os grandes fundos de investimento estão buscando. É o quê? Eu preciso investir em quem transforma e traz um impacto social e diminui a desigualdade e realmente faça um ciclo de não somente dar o crédito. Então eu falei até com o Sérgio, cara, tu tem um negócio top na mão. É economia colaborativa, cara. Você pega a indústria, o varejo, quem quer investir, o design, você coloca isso tudo numa plataforma, você fomenta o ciclo. Isso tudo o quê? Gera emprego, gera desenvolvimento, gera impacto social. Nós tivemos uma pergunta maravilhosa do Mário Carvalho, lá no nosso painel, e eu falei assim, cara, você pode criar com tecnologia uma comunidade em que você não precisa nem ter moeda. Você pode falar assim, olha, eu sou um motoboy, eu quero ter crédito. Você fala assim, não, você quer ter crédito para quê? Eu preciso comprar alimentos para minha família. Beleza, então você vai ter crédito na mercearia do seu Zé, na esquina da tua comunidade. Beleza, mas como é que eu vou pagar isso? Você vai prestar serviços para a comunidade ou para o seu Zé, utilizando a sua moto em momentos espontâneos. E isso tudo cruzando na plataforma tecnológica. Isso é o escambo digital, dizendo. Então você consegue trazer um impacto social e movimentar recursos. Tá? É ser criativo. Então o setor financeiro, para mim, na minha visão, está passando um momento único, singular de transformação. A gente está gravando aqui durante o Screen Festival, edição de 2022. Relembrando, eu sou Lucas Reis, presidente da BMP, que organiza esse festival. Estou aqui com o Sérgio, com o Jansen Lobo, com a Leana Matei. A gente está falando sobre esse mundo dos serviços financeiros que está passando por uma revolução bastante grande. Perguntei para o Jansen sobre tecnologia, ele falou na resposta sobre criatividade, que é o foco do Screen, né? Como a criatividade aplicada, ela provoca inovação e essa inovação gera oportunidade de negócios, de emprego e de renda. Sérgio, o que eu tenho percebido, assim, a minha visão eu não sou especialista, né, mas eu sou curioso. A minha visão do setor financeiro é que você tinha bancos gigantescos, especialmente no Brasil, que ofereciam muitos serviços e, naturalmente, ninguém consegue ser bom em tudo. E aí, por conta de tecnologia, por conta de regulamentação, passaram a surgir players que resolvem um problema específico e tal. E pelo que você falou da Conta Black, você também mirou assim, eu miro em serviços mais básicos para um público que é desbancarizado e tal. Queria ouvir um pouco mais dessa estratégia, assim. E pegando o que o Jansen falou, assim, isso às vezes viabiliza que a fintech chegue e sobreviva, né? Se passe daquele vale da morte inicial. Mas como é que faz para escalar depois, né? O Nubank agora está passando por isso, né? Já é um banco, já tem conta, mas agora precisa rentabilizar oferecendo mais serviços e não é tão simples assim. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Esse foi um aprendizado que eu tive ao longo da jornada, né? Uma coisa é você falar assim, eu vou abrir um banco. Uma coisa é você abrir um banco, você virar um Aoedo, você revolução, a bandeira, temos o primeiro banco preto. Depois das 4 linhas, você pensa assim, poxa, como que eu faço para manter esse negócio? Sim. Entender as evoluções do mercado. Uma das coisas que eu entendi é que em 2017 tínhamos 55 milhões de pessoas desbancarizadas e que com o advento das fintechs esse número caiu para 34 milhões. E que a grande maioria é pessoas pretas. Então estamos falando de ainda um dinheiro de mais de 400 bilhões que passa por de fora e ao mesmo tempo um pouquinho por dentro do sistema quando as pessoas estão subbancarizadas. Então eu comecei a entender que se eu qualificar o acesso aos serviços de uma forma muito simples e eu facilitar isso de uma forma menos burocrática, eu consigo incluir mais pessoas. Mas eu entendi que entre 2018 e metade de 2019, a experiência de conta corrente ficou fácil e acessível para todos. Poxa, todo mundo hoje pode ter conta, é só baixar um app, mas qual é o gap que grande parte das instituições, ao gourmetizarem a oferta desse serviço, estão deixando passar despercebida? Relação, não ouvem o seu cliente. E aí eu pensei, poxa, para que também eu seja um negócio rentável, eu tenho que criar carga de produtos e serviços, que é trazer produtos e serviços que praticamente que os mesmos oferecem, mas de uma forma muito mais pensada, alinhada às expectativas de um público mais CDE. O que nós começamos a fazer? Criamos um hub dentro da Conta Black e começamos a provocar todo mundo. Chamamos uma empresa de seguro, chamamos uma empresa de várias empresas de crédito, você olha, o que vocês oferecem é a mesma coisa que os bancos oferecem. Eu tenho um público que é CDE, é empreendedor.
quero provocá-los a criar uma forma de ofertar crédito e serviços financeiros pensado para a CDE. E todos sentaram com a gente nessa mesma mesa. Sentaram para discutir essa narrativa. E a gente começou a construir, por exemplo, um modelo de consórcio pensado para a CDE que quer reformar a casa, que é o sonho de muitas das pessoas, principalmente nas áreas periféricas que gastam muito dinheiro com materiais de construção e afins. Jovens periféricos que sonham em fazer intercâmbio. Assim, poxa, eu quero criar um modelo de intercâmbio simples e barato para esses jovens que querem estudar fora do país e conhecer uma nova cultura. Eu quero um modelo de microcrédito, de microseguro alinhado para aquele cara que é entregador e que ele esteja assegurado desde que começa a trabalhar e no final do dia. E que eu possa ajudar a também oferecer um modelo de crédito para que ele possa ter uma segunda moto. Então a gente começou a entrar em discussões que nenhum banco jamais pensou, e isso começou a chamar a atenção do nosso público. E isso começou também a trazer valor para a Conta Black. Mas passado todo esse tempo, 2 anos de pandemia, a gente ficou com medo. O que vai acontecer da Conta Black? Muitas pessoas morrendo, muitas pessoas passando fome. A gente também teve que redesenhar, ressignificar o nosso posicionamento para ser um veículo catalisador de doações para rebancarizar essas pessoas e dar ajuda de custo de R$300 por mês e R$1.200 para quem tem um pequeno negócio. Então a gente teve que repensar, e algo que os bancos não estavam fazendo. Aí nós fizemos uma coalizão com várias organizações sociais, como Feira Preta, Afrobusiness, Vale do Dendê, entre outros, para que o mercado visse, poxa, essa Conta Black ela tem valor. E aí, na nossa opinião, a gente começou a dar valor, criar valor, e o mercado começou a entender o nosso papel como Conta Black. Mas aí a gente entendia que isso era pouco, mediante os grandes tubarões que existem. Agora estamos numa segunda fase. A gente agora virou banco, temos um sócio banco, somos signatários da ONU, que agora a gente está assumindo ali, fomos a primeira fintech a sair, o primeiro anúncio, a primeira fintech que se posicionou ESG no Brasil. Depois as outras vieram atrás, se posicionando. E aí o mercado começou também a dar mais valor, e os investidores começaram a entender, poxa, meu dinheiro tem que estar nesse negócio, que não é só um serviço financeiro. Então a gente começou também a ter que se mexer e aprender a lidar com o mundo banco, fazer papel de banco, pensar como banco, mas não agir como banco. Então, e acho que para fechar com chave de ouro, a gente está lançando agora em novembro a nossa primeira vertical de investimentos. Então você já lançou. Estamos em 2023, você lançou em novembro de 2022. Exatamente. A gente já está no futuro, né? Exatamente. Estamos no futuro, boa, né? Coisa linda. A gente lançou a primeira vertical de investimentos chamada BlackX. E a BlackX ela vai trazer toda a experiência de investimentos do mundo dos investimentos com educação financeira. A gente quer ensinar as pessoas que existem investimentos melhores que poupança, né? E principalmente quando a gente fala, pegando um pouquinho do gancho que o Jansen falou, quando se fala de geração de emprego e renda, nós já estamos trabalhando na formação dos primeiros 50 agentes autônomos pretos e periféricos para o mercado financeiro. Então, a gente já está num outro patamar, gerando um outro modelo de CAC que é investimentos, que é o que traz mais retorno financeiro e que, ao olhar dos próximos investidores, uma fintech que começou oferecendo um acesso, que hoje já é banco, que já tem uma vertical de investimento, está focado na formação de pessoas do mercado financeiro e também de montar uma área de inovação para formar pessoas jovens da área de desenvolvimento de tecnologias, porque o mercado tem um boom sobre desenvolvimento. Acho que não tem valor melhor agregado quando o investidor nos vê, e isso já faz cutucar os concorrentes. Isso é notável. Então, a gente teve que aprender, a gente está aprendendo muito e está sendo uma experiência inigualável, para mim, principalmente. Você já levantou a bola aí para a Helena, né, quando você falou de ESG, e eu já ia levar para ela, porque muitos fundos de investimento hoje, para aportar, e o setor financeiro, fintech, startup, geralmente precisa de dinheiro no início, né, do processo. Alguns fundos de investimentos têm padrões ESG. E aí eu li recentemente um artigo de Leana que ela me trouxe uma expressão que era greenwashing ou alguma coisa parecida. ESG washing, impact washing. Como era? Impact washing. Impact washing. Que vem do greenwashing. Para disputar esse dinheiro, você não pode ser fake, né?
E aí você me falou numa outra conversa, não, você tem que seguir as ODS da ONU, você falou da ONU, Sérgio e tal. Então eu queria que você trouxesse primeiro essa real, assim, olha, gente, você tem que entregar resultado, é sua obrigação, mas isso não é suficiente, você precisa ter outros indicadores e isso é sério. Então apresenta aí com toda a seriedade e profundidade que você tem. A história do Sérgio é bem interessante, porque assim, quando a gente vai analisar impacto, a gente pensa muitas vezes assim, o que é que essa ferramenta ela provoca de efeito? Porque um projeto, né, uma startup, empresa como a Conta Black, num primeiro olhar, a gente está falando de bancarização de população que anteriormente era excluída. É isso que você vende. Mas esse não é seu impacto social. O seu impacto social é o que, através do uso do seu serviço, você vai fazer transformar na vida dessas pessoas. E aí a gente pode dar um passinho atrás para perceber, por exemplo, que tem uma questão de identidade, de reconhecimento, de representatividade, inclusive na comunicação, que foi o tema do painel que a gente falou mais cedo, dos bancos tradicionais. Qual foi a última vez desses bancos tradicionais? Não falo desse ano, porque está tudo agora quase que mandatório. Que a gente viu uma campanha protagonizada por pessoas negras nos bancos tradicionais. Porque, na verdade, a gente sabe que é como se a gente olhasse para o banco e a gente pensasse isso é lugar, para o banco isso é lugar de branco. Né? E assim, a gente tem um histórico, obviamente, da concentração de riqueza da população branca, porque é uma população privilegiada. Mas o efeito que novas soluções financeiras trazem tem a ver justamente com os acessos que essas ferramentas provocam e quais são as transformações de vida que elas passam a ter. Então é essa análise de impacto que a gente precisa reconhecer. O que é que mudou na vida das pessoas após a chegada da Conta Black? Olha, antes eu não tinha. Beleza, agora eu tenho, mas o que é que muda na minha vida? Quais são as coisas que isso fez transformar? Né? E aí a gente fala de impacto. Como o Lucas falou, impact washing é uma expressão em inglês, que ela é uma derivativa do greenwashing, que é quando a gente pega projetos e ações e a gente fala que a gente está gerando impacto, mas na verdade a gente não está. Porque a gente só consegue mensurar impacto através da realidade comparativa de um marco zero e através da medição, né, números mesmo, pesquisa após a intervenção daquilo que a gente fez. E aí é muito interessante porque durante todo esse processo, aí eu entendo que isso se aplica ao mercado financeiro, às startups, em tudo que a gente faz, um processo chamado escuta. A escuta que precisa acontecer em qualquer projeto social para que a gente valide a relevância. Isso é importante para você? Por que isso é importante para você? Por que essa população não bancarizada precisa de um serviço? Inclusive para perceber que dentro dessa diversidade existem muitas diversidades, com muitos desejos, com muitas demandas diferentes. E é claro que é depois, uma maneira estratégica de cada negócio, transformar isso em produto, né, em solução, mas a partir de uma realidade conhecida e não apenas no chute. Perfeito. E aí, só para concluir, que um ponto que eu queria levantar, e já talvez passe na bola aí já para é que assim, quando a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de entendimentos reais, né? Quanto custa o quilo da carne, quanto custa o quilo de feijão, onde é que eu gasto, né? O milagre, né, que é viver com salário mínimo, eu acho que isso é a maior inovação que a gente pode ter no Brasil. Né? A pessoa que consegue sobreviver com esse valor, meu amor, me explique aí. E ainda sorrir. É quase que uma felicidade clandestina, como diria Clarice Lispector, né? É uma felicidade assim que chega e incomoda a gente. Porque você fala, rapaz, não é possível que essa pessoa esteja sobrevivendo, feliz, aspas, né? Mas assim, conseguindo um mínimo de sociabilidade. E às vezes a gente está aqui sentada no nosso sofá de privilégios, né? No caso, falando por mim, que deveriam ser direitos, né, adquiridos e justos para todas as pessoas. E às vezes a gente se pega no mau humor por umas coisas assim ridículas, imbecis. Mas voltando, então quando a gente está falando de dinheiro, tem essa construção social do valor, tem um valor real que a gente precisa, mas também tem uma aspiração, porque se a gente pensar que todas essas cifras, todo o dinheiro do mundo não existe. A gente explica para aquela pessoa de base, por exemplo, que o dinheiro dela agora está no aplicativo. Então tem a ferramenta, né? Mas também tem o que a gente chama de educação financeira, isso é importante. Né? Numa população que é subescolarizada, numa população que tem uma certa desconfiança em relação aos aparelhos e à internet, porque não recebeu, não tem essa familiaridade.
É como eu lembro que a primeira vez, gente, uma história, eu morava fora, morei na Inglaterra, e aí para concluir, eu vou contar um exemplo de quando eu morava lá. Eu liguei para minha avó pelo Skype, a gente não tinha FaceTime. Ela saiu correndo. Ela saiu correndo da sala, ela se escondeu, minha mãe achou que era uma aparição, que era brincadeira, ela achou que era coisa do demônio, né? Então, obviamente, aí uma ilustração. E quando eu morava fora, eu morei na Inglaterra há 2 anos, em Londres, estudante naquela época, ainda não tinha regularizado minha cidadania e tal, e eu fui tentar abrir uma conta. E aí cheguei, para abrir a conta, eu morava em Brixton, que é um bairro negro, eu era imigrante brasileira. Brasileiro, a gente infelizmente sabe que sobre nós caem alguns estereótipos, alguns injustos, outros nem tanto. E eu tive que ir na polícia primeiro. Eu tinha que apresentar uma série de documentos. Eu fui para a polícia e eu tinha que ter um registro do imóvel. Mas eu não poderia... Como é que eu tinha um registro se eu acabei de chegar e o imóvel não era meu? Naquele dia eu pensei, nossa, imagina no Brasil. Como que é difícil, né? Mesmo eu tendo ali recursos, eu tinha que comprovar um dinheiro para colocar. Eu tinha foto no banco, gente. Assim, coisas assim. Eu falei, nossa, no Brasil acho que é bem mais difícil. Então, acho que a gente pensar nessa perspectiva integral, né? Assim, a gente trazendo aí essa solução, assim, não adianta ferramenta se as pessoas não sabem usar, né? A gente sabe que a democratização digital ainda é um desafio também, né? E não podemos deixar de mencionar o grande parceiro do Screen Festival 2022, o Sebrae, que há 50 anos está ao lado de quem fez história ontem, constrói o hoje e cria o futuro todos os dias. Eu queria falar sobre isso para um dos episódios que a gente gravou aqui foi sobre o Web3, e um dos desafios da Web3 é porque, aspas, a tecnologia ela ainda não é transparente. Isso quer dizer que o usuário ele percebe muito tudo o back-end, tudo que está por trás. E a popularização das fintechs, pegando o que a Leana falou e que vocês também já falaram, ela se tornou possível porque a tecnologia ela é transparente. Parece que a pessoa não vê, né? É simples, acontece e tal. E para ser simples, dá muito trabalho, né, Jansen? Então eu queria que você falasse um pouco desses desafios para você poder colocar na mão de milhões de pessoas aplicativos, o mesmo aplicativo, tudo funcionar bem. E a gente só sabe que tem tecnologia por trás quando dá problema, né? Em 2022 tiveram 2 momentos que 2 grandes bancos, Itaú e Santander, tiveram problemas e as transações não aconteciam e tal. Então, enquanto está acontecendo bem, parece que não existe, mas quando dá errado, a gente percebe o quão importante é e o quão difícil é de resolver. Então é um desafio bacana, assim, você criar uma estrutura que é super robusta e complexa e ela não aparecer para o usuário final. Assim, queria que você falasse um pouco desse papel. Lucas, é a questão assim, que eu defendo muito, é a descentralização. Tudo vai virar serviço. Sim. Tudo. O Conta Black é um conjunto de serviços. Aquele aplicativo de transporte é um serviço. Aquele aplicativo de alimentação é um serviço. Então, o que está se surgindo hoje são grandes ecossistemas em que você, análogo ao metaverso, às vezes você fala de metaverso, o pessoal acha que é um avatar, eu tenho um avatar bonitinho. Não, o conceito do metaverso, pessoal, é ecossistema de compartilhamento e acessibilidade de serviço. Esse é o conceito puro raiz do metaverso, que é o correto. Então, hoje, você vai surgir o seguinte, vai surgir e já está surgindo ecossistemas que você vai poder ter uma conta digital, se você quiser. Você vai poder pedir seu transporte, sua alimentação, ter um seguro, um consórcio, um plano, uma carteira de investimento. É o consumo do serviço. Isso acontece como? A descentralização. Eu vou consumir o serviço da Conta Black. Eu vou consumir o serviço de um aplicativo de transporte. Eu vou consumir o serviço de um aplicativo de alimentação. Então, é um consumo de serviço. Então, essa descentralização permite a estabilidade, porque você descentraliza a responsabilidade de um investimento alto em infraestrutura para ter essa alta performance que é exigida de transparência ao cliente final. Então, o cliente final ele vai entrar no ecossistema e falar assim, puxa, agora eu consigo ter tudo no único ambiente. Você vai ter tudo no único ambiente. E todo mundo vai ser... Esse é o conceito do Open Bank e do Open Finance. Porque assim, eu vou conseguir olhar de forma holística toda a minha capacidade financeira, em todas as instituições financeiras. Mas eu vou poder consumir serviços de todas elas, não necessariamente só do meu banco. Eu posso consumir do banco A. Ah, mas o meu banco não está sendo remunerado? Tá. Se você consumir o serviço do banco B dentro do banco A, esse banco A está recebendo comissão por esse serviço, não está deixando de ganhar. Então, isso que é a riqueza que é da capacidade. Então,
essa descentralização de consumo de serviço, a visão de serviço, é o que vai trazer a transparência e vai melhorar ainda mais a experiência do cliente, que o cliente vai conseguir ter a acessibilidade da comunidade preta brasileira na oferta de serviço conta Black, mas eu posso buscar também outros serviços que dão também acessibilidade à comunidade também. Então eu consigo começar a cruzar essas informações. Aí é uma forma transparente de responder e dar a eficiência que é a experiência para o cliente. É esse que é o caminho que vai correr. Os grandes bancos estão querendo criar esses ecossistemas, porque os grandes bancos, eles ganham dinheiro no modo tradicional conservador antigo, né? Que é, ganham muito, e eu diria, eu vou falar uma coisa aqui, que eu tenho relação com todos os grandes bancos, é abusivo ao cliente. As fintechs ganham espaço por quê? Porque elas mostraram para o cliente que não precisa ser abusivo para te dar um serviço. Isso que é interessante. Então, eu acho que a tecnologia vai surgir agora, é isso. Grandes ecossistemas, todo mundo ofertando serviço, é o que o Sérgio falou. Ele falou muito bem. Cara, eu não preciso ter um aplicativo, eu tenho um serviço. Eu vou ofertar o serviço que pode ser consumido de várias formas. O serviço dele pode estar muito dentro de uma Magalu, dentro de um ponto frio, o serviço dele. Para poder dar linha de crédito para a comunidade, dentro daquele serviço ali. Entendeu? Então você começa a cruzar esses serviços. Isso é descentralização e consumo de serviço, que é o caminho do futuro da tecnologia e da transparência ao cliente final. Entendeu? E da Web 3.0, com o advento do 5G, que vai dar permitido aí em relação a isso, que vai dar essa possibilidade e essa velocidade. Entendeu? E tem uma coisa assim, desculpe, e que tem a ver com o poder de escolha. Exatamente. A gente muito fala do consumo consciente, que nada mais é do que consumir com consciência. Então, antigamente, a gente tinha 3, 4 opções de banco, né? Hoje, olha quantas opções nós temos. Exatamente. Então, cria também essa escolha a partir do senso de identificação e do senso de pertencimento, né? Se eu tenho uma opção, e eu sou uma mulher, por exemplo, e estou no Nordeste, será que eu vou escolher aquele banco que eu acho que tem uma comunicação um pouco mais agressiva e não me representa e não ajuda a resolver os meus outros problemas? O que é que me diferencia? O que é relevante, Isso né? eu falei no meu painel, que é o seguinte: as empresas, os bancos, as instituições financeiras, cada vez mais têm que demonstrar algo customizado, de nicho, para atrair, porque as opções estão vastas agora. Se você não demonstrar responsabilidade social, desenvolvimento humano, impacto na questão da desigualdade, porque o brasileiro está exigindo isso agora das instituições, né? Não, eu quero ser seu correntista, mas porque você faz isso e você impacta a minha comunidade, você impacta aqui. Então, isso está surgindo agora. E isso está surgindo também como premissa para os fundos internacionais investirem em empresas no Brasil. Ó, Sim. O que você faz para impacto social, desigualdade social e desenvolvimento humano? Eu não faço nada. Então, meu filho, fica aí que eu vou para outra. Porque a minha responsabilidade é desenvolver. Que é desenvolver não somente, porque isso faz parte do desenvolvimento da humanidade, né? Se o empresário não pensar nisso, quem vai pensar? Entendeu? Exatamente. O painel que o Jansen está fazendo menção, ele é o Tecnologia nos Contextos Sociais e Corporativos. O link está aqui embaixo, seja você escutando no Spotify, seja você escutando no YouTube, ficou gravado, então vale a pena assistir também. A gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu queria que vocês dessem consideração aquele momento do nosso saudoso Jô Soares, né? Eu queria que vocês dessem suas Só não vou últimas fazer o beijo do gole. Fizessem as suas últimas palavras, mas também vou fazer perguntas específicas, eu vou levantar uma bola para cada um. Jansen, boa parte do nosso público está entrando no mercado de trabalho e a área de tecnologia, especialmente para o setor financeiro, é uma área que emprega muito e que paga bem. Alguém que queira entrar nessa área, quais seriam os primeiros passos? O que é que deveria observar? Amigo, primeiro, domine a língua inglesa. Primeiro, porque você vai deixar de ser um profissional da sua cidade, você vai ser um profissional do mundo. Eu estou dizendo isso não é porque eu defendo a língua inglesa, não, porque é uma das línguas mais faladas no mundo. Mas eu tenho um exemplo de um grande filho de um grande amigo meu, executivo, 23 anos, recém-formado, se especializou em Full Stack Java, está recebendo, trabalhando para uma empresa na Alemanha, trabalhando na casa dos pais, recebendo $10 mil por mês. Então, veja bem, um jovem de 23 anos, com essa, então assim, ele deixou de ser um profissional do mercado brasileiro, ele é um profissional do mundo. Então, foque hoje.
Sérgio sabe disso. Desenvolvedores, é o mercado que está mais necessitado de... Por quê? As empresas estão passando por transformação. Você sabe disso 5G, do lado do que paga a conta, Finance, né? Open Finance, Open Bank, 5G, que vai revolucionar o varejo, vai demandar muito desenvolvimento, muita transformação. E isso é mão de obra qualificada. E não é só Brasil, não, estamos falando do mundo. Então hoje você pode trabalhar não somente para uma empresa, você pode trabalhar para 3, 4, estando em casa. Porque não precisa hoje mais você estar no escritório. Então, eu acho que para o jovem hoje que está buscando esse conhecimento buscar as instituições que dão essa capacitação, tem várias aí, que inclusive não cobram por essa capacitação, e é uma oportunidade muito grande. Mas assim, tem que estudar, tem que focar e dominar outras línguas também, que é importante. E a gente tem capacidade para isso, basta focar. Respondendo a pergunta é essa. Perfeito. Eu queria que Leana também desse suas últimas palavras e falasse com o empresariado que não entende ESG, acha que é uma moda, quer muito que isso não pegue, mas isso já pegou, isso já é real. Então eu queria que você desse a mensagem de que não adianta lutar contra, é melhor absorver, aceitar isso e tirar vantagem disso, porque isso é bom para os negócios, né? Então eu queria que você falasse para o empresariado. Eu acho que é uma visão muito rasa pensar que se a gente quer o mercado consumidor crescente, se ele não estiver bem socialmente, se ele estiver saudável, se ele não estiver produtivo, a gente vai ter esse mercado consumidor, né? Então, as empresas, elas precisam ser parte dessa solução, porque seria muito, pequeno pensar que uma empresa ela é uma ilha, uma redoma, ela não é. Existem diversos casos de empresas que criaram estratégias para desenvolver a comunidade do seu entorno, justamente para que ela pudesse consumir seus próprios produtos. Tá? A Ford, por exemplo, historicamente, a primeira fábrica da Ford, eu não vou me lembrar muito da cidade, eles começaram a fazer um valor para que os próprios funcionários comprassem, os veículos, porque eles ganhavam pouco, para que a partir desse mercado surgissem as oficinas, as borracharias, o restaurante do lado da oficina, o vendedor de parafuso. Então, nós vivemos um ecossistema desde sempre. A natureza, ela nos ensina isso. Então, todas as espécies, de alguma maneira, se relacionam. E quando a gente pensa aí no net positivo, no capitalismo de stakeholder, a gente precisa entender que essa geração de valor, e por que não dizer também de lucro, mas esse lucro compartilhado, ele é uma premissa para um desenvolvimento mais horizontal. Se eu tenho um desenvolvimento verticalizado, eu não crio desenvolvimento, eu crio desigualdade. Então, a riqueza, ela é um espaço de compartilhamento. Como que a gente vai vender mais se as pessoas não estão consumindo porque elas não têm acesso? Então, é um pensamento inteligente, é um pensamento filosoficamente mais bonito, né? Você ajudar a construir futuros, você devolver às pessoas o direito de criarem expectativas e sonhos e etc. E não é uma moda, tá, Lucas? Assim, eu não me apego muito aos nomes, né? Pode ser ESG, capitalismo de stakeholder, sustentabilidade, capitalismo consciente. Olha, o nome, para mim, não me importa. E aí, em resumo, olha, as empresas não podem se resumir a entregar o óbvio. O óbvio é a obrigação, gente. Isso é verdade. Né? Então, nós precisamos ir além, construir e fazer do nosso negócio uma ferramenta de transformação. Então, deixo para você que está ouvindo aí, você que é de empresa, assim, qual é o problema do mundo que a sua empresa ajuda a resolver? E se sua empresa não existisse, quem sentiria falta além da sua conta financeira? Né? Então, cada vez mais nós, pessoas, profissionais, estão escolhendo, e através de uma percepção muito dura, de que nossa passagem na Terra é bem rápida, que seja minimamente divertido e interessante. Então, nos Estados Unidos, as pessoas estão saindo dos seus trabalhos porque não se identificam com os seus valores, e isso tem tudo a ver com a atuação dessas empresas, em termos de responsabilidade. Então, aí deixo aí esse convite, aliás, uma convocação, né, para pensar um pouquinho aonde começa e termina os impactos das empresas com as quais nós nos relacionamos e de que maneira a gente pode realmente aí contribuir para resolver problemas do mundo, e com certeza no final do dia a gente vai poder dormir mais tranquilo, mais feliz e ver com certeza aí um pouco mais de lucro, mas um lucro mais justo, com certeza. Mas compartilhado, né? Sergião, queria que você desse as últimas palavras,
fazendo o pitch da conta Black aí. Conta por que todo mundo tem que abrir uma conta na conta Black. Pois é, antes de dar o pitch, eu acho que a mensagem que eles deram serviram para mim, né? Porque eu vou ter um desafio em trazer profissionais do mercado de desenvolvimento. Eu acho que ter esse pensamento de construir uma sociedade justa a partir do ponto de vista dos nossos clientes é o nosso desafio. E acho que o maior desafio da conta Black é continuar sendo relevante, para não ser rotulada, ser mais um serviço financeiro que vem para ser nichado. Não, pelo contrário. E acho que o pitch da conta Black, ela é muito anárquica no bom sentido de falar assim, qual é o seu lugar no mundo? Você está contente com o serviço financeiro que você é atendido? Eles te dão um devido valor como cliente e tem um foco em te ajudar a construir um futuro para o seu negócio, para também deixar legados. A conta Black, ela simplesmente está aqui para ser não só um braço de revolução, ela está querendo fazer com que um gigante adormecido, que hoje representa 57% da população, se veja como uma potência financeira. E até hoje os dados têm mostrado negativamente que nós movimentamos bilhões e até então o mercado não nos dá o devido valor. Agora imagine, eu sendo um banco e você sendo meu membro, que nem correntista é porque eu não acorrento ninguém. Você sendo meu membro, nós construindo, fazendo com que esse gigante adormecido mostre ao Brasil que ele é também uma potência financeira e mostre para o mercado que para ele ter acesso a esse dinheiro, existirão concessões. Sim. Campanhas publicitárias para pessoas pretas nos cargos de diretoria, de liderança nas empresas, um black money que funcione de fato e que gere valor para todas os membros que fazem parte desse ecossistema. Eu acho que esse é um desafio da conta Black em trazer essa educação de nós precisamos construir uma comunidade financeira mais impactante para que o mundo nos dê valor. E nós abrimos um escritório em Nova York. Uau. Abrimos um escritório em Nova York. Investidores já estão vendo a conta Black como uma grande potência para a América Latina e sabemos que a nossa responsabilidade ela ainda é muito maior, muito grande, dado o tamanho do nosso público. Então, o único convite que eu faço para os nossos telespectadores, né, nesse ano de 2023, né, sim, exatamente, é que a conta você não precisa cancelar a conta que você está usando. Seja apenas um membro da conta Black, faça parte desse coro de pessoas que querem ser vistas como potência financeira. Baixe o nosso app, ajude-nos a melhorar a entrega desse serviço para que esse ano eu possa contratar mais pessoas pretas, para que eu possa formar mais pessoas pretas, para que eu possa trazer um modelo de crédito mais assertivo, focado no desenvolvimento da nossa comunidade afroempreendedora e que eu possa ofertar um serviço de crédito que eu não tenha que fazer análise. Eu simplesmente falo assim, eu vou te dar um modelo de crédito porque eu acredito em você. E isso é possível, porque nós não estamos reinventando a roda. Só criando uma calota diferente. Então a ideia da conta Black é essa, convidar que as pessoas façam parte desse time, baixem o nosso app. Se você quer abrir uma conta PJ, acesse o nosso site contablack.com.br, tá um link lá para a sua empresa. Lá você pode abrir a sua conta PJ. Não vou fazer nenhuma pergunta simples, a não ser que você colocar os seus documentos. E eu quero te mostrar que nós somos diferentes e que nós só poderemos chegar a algum lugar se você estiver junto com a gente. Perfeito. É isso. Arrasou. Vambora. Agradeço. Já vou abrir a minha. Boa. Esse foi o episódio do Screencast. O Screencast é o podcast do Screen Festival com o apoio do Sebrae e da Rede Bahia. Muito obrigado, Leana. Muito obrigado, Jansen. Muito obrigado, Sérgio. Obrigada, esse gente. papo não termina, a gente poderia continuar muito mais. Muito mais. Com certeza. E obrigado a você. Screencast. Um oferecimento do Sebrae. Há 50 anos criando o futuro todos os dias. E Rede Bahia.